Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Robes Brito e hoje estou com o professor Pedro. Cara, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por sua presença. Coisa boa. Espero que a gente traga muita informação e muito conteúdo que enriqueça a vida das pessoas. Gostaria que você começasse se apresentando para a turma. Primeiramente dizer que tô feliz demais, tô feliz demais. A felicidade é dupla, Robs, por quê? A primeira foi quando, de repente, a gente se encontrou no Instagram, né, e eu observei tu produtivo, né, vivendo uma vida legal, construindo, produzindo conteúdo e tal, e essa é a primeira alegria de um professor, né, é ver alguém que estudou comigo lá na quinta série, molecão gigante já, no tamanho e agora gigante no tamanho e no ser, né. E aí eu fiquei feliz e a segunda felicidade quando você me convidou para a gente conversar aqui sobre o assunto mais importante do mundo, que é educação. Não existe outro assunto, mais importante que a educação. E aí foi uma dupla alegria, né. Estou muito feliz, estou muito contente de estar aqui. Caramba, a gente se encontrou lá no Instagram, eu pensei, caramba, o professor Pedro, há uns 15 anos atrás ele já era o professor do futuro, porque ele já trazia informações, ele conseguia eh, transmitir a informação correta. A gente conseguia absorver aquela informação boa e ficar memorizada, né. Então, eu estava até comentando agora Coisa que boa. eu lembrei que você estralou meu pescoço e foi a primeira pessoa que fez isso e eu fiquei: "Caramba". Eu lembrei disso quando eu vi no Instagram e eu lembrava das aulas de história. É incrível porque, assim, isso é muito difícil de acontecer, geralmente o pessoal é só o decoreba e acabou, mas quando o professor ele tem esse entusiasmo de realmente passar a informação do jeito certo, sem aperreio, Sim, sem sim. brigar, sem aquela discussão, de uma forma bem tranquila e bem natural, caramba, realmente ficou marcado na minha vida. Rob, eu costumo dizer, eu converso muito com meus colegas professores, sobre, eh, cada disciplina que cada professor transmite, né. Eu penso que existe uma regra para você transmitir bem uma disciplina, seja matemática, física, química e, no meu caso, história. E filosofia, que gosto muito também de conversar sobre filosofia. Mas é você, entender a desimportância da sua disciplina. O que é que eu quero dizer com isso? Eh eu não pretendo formar um historiador, eu sou professor de história. E eu não tenho a pretensão de formar historiadores. Essa não deve ser a pretensão, como não deve ser a pretensão de um professor de matemática formar matemáticos. A pretensão é formar cidadão. A pretensão é formar o ser humano. Se você tem isso em mente, você vai utilizar a ciência que você ensina, a ciência que você trabalha, no intuito dessa formação do ser, aí a coisa flui muito mais tranquilamente, entendeu. Mas o professor que quer, sabe, a minha disciplina e o aluno tem que tirar 10 e o aluno tem que, sabe, acocha o estudante para o estudante saber tudo de biologia, cara, não é, o caminho não é esse, o caminho é da formação do ser, na tranquilidade e na leveza. Que eu acho que leveza é o grande segredo, né. Por que a ciência tem que ser sisuda, né, por que a ciência não pode rir? E aí, assim, eu acho também interessante, não pode ser nada, que um professor faz em sala de aula, deve ser ou descontextualizado ou sem fundamento, né. Eu já fazia isso desde aquela época, né, eu já procurava uma aula mais tranquila, uma aula mais leve. Hoje, com o amadurecimento, e eu imagino que eu fui ter professor há 15, 20 anos atrás, nem vou lembrar, eh, hoje com o amadurecimento, inclusive filosófico, buscando os fundamentos daquilo que eu faço, eu encontro respaldo, né, para essas coisas que eu inventei lá atrás. Então hoje, eu estou até agora fazendo pesquisas a respeito, da Gaia Ciência, né. A Gaia Ciência significa a ciência da alegria, que é um filósofo alemão, Nietzsche, que ele já contestando a sisudez da ciência, né? Por que o conhecimento tem que ser sério? Né? Por que ele não pode ser leve? Por que ele não pode ser alegre? O corpo como um elemento educacional, o riso como elemento educacional. Então essas coisas que eu vou descobrindo depois da prática, eu acho isso bem legal. Primeiro eu tive a prática e depois eu fui descobrir a teoria dessa prática que eu estava
desenvolvendo. E é muito legal, pô. Educação é o assunto mais importante do mundo. Eu acho que o sorriso faz com total diferença, porque, por exemplo, chega um cara na sala de aula, um professor na sala de aula, com aquele jeito bruto, já assustador, que o cara, se eu não passar nada desse cara, ele vai me matar. E aí prejudica o aprendizado, né? E prejudica o ensino, porque o cara também, o professor que já chega, né? Sisudo na sala de aula e já tá preocupado, ninguém pode dizer um A, que o cara, você já tá. Ah, Eu acho que essa relação que vai se construindo, né? No cotidiano escolar, ela vai dizer muito dessas lembranças. Se você tem essas lembranças das minhas aulas, eu fico muito feliz, porque eu penso e isso afirma que o caminho que eu escolho todos os dias, porque todos os dias eu escolho ser professor, todos os dias quando eu me levanto, eu tenho esse diálogo comigo mesmo, e aí eu digo, é isso mesmo que você quer, né? Você quer ser professor e eu tenho que reafirmar. Quando eu reafirmo que eu saio de casa para dar aula, é outra coisa, né? Quando eu não reafirmo, e o ser humano é esse mar de possibilidades, né? Tem dia que eu saio de casa também, é, entendendo que não era para ser professor, que eu poderia ter tido outra profissão, que eu ia ser melhor remunerado e tal. Então, quando eu saio com esse pensamento de casa, as aulas não vão ser legais. Mas quando eu me reafirmo enquanto profissional, me reafirmo enquanto ser, bicho, é bom demais ser professor. É muito bom ser professor. o professor nunca para de estudar. Nunca para de estudar. É daquela época que eu dei aula a vocês. Ali eu estava na graduação, né? Eu lembro até que ali foi o meu primeiro emprego e eu lembro que Francisco disse assim: "E aí o diploma? Tu queres dar aula aqui?" Eu disse: "Rapaz, arruma aí uma vaga para dar aula." E ele disse: "E o diploma?" Eu disse: "Não, eu vou desenrolar o diploma." Só que eu estava no segundo período. E eu disse: "Desenrola aí, pô, que eu vou desenrolar esse diploma." E aí, 4 anos depois, foi que eu fui ter diploma, né? E Francisco disse: "Mas, bicho, tu me enganasse esse tempo todinho." E aí, quando eu soube que tu não estava formado, quando eu quis te colocar para fora, não tinha mais como, porque os meninos não deixavam mais, né? Incrível. Mas é assim, foi experiência incrível, Cecília Meirelles. Gosto demais daquela experiência. A primeira experiência como professor. E foi ali a semente, né? Foi plantada ali. Aproveitando para mandar um abraço para Francisco. Francisco, ó. Francisco, Eurídice, gente boa demais. Todo Desejo mundo. muito trabalho esse pessoal. É. E aproveitando agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão familiar agora, sobre a importância da família na vida dos alunos também, né? Sim. A família a família tem importância crucial. Não, não existe a formação. Quando a gente pensa na formação do ser, né? E aí você vê, a gente já deslocou aqui. A gente não está falando da formação do matemático, nem do químico, nem do biólogo, nem do médico, nem do advogado. A gente está falando da formação do ser, porque depois que você forma o ser, esse ser ele vai escolher o que, claro, quando eu digo vai escolher, depende das contingências, né? Depende das condições materiais que esse ser tem, né? Mas depois que você forma o ser, esse ser ele vai ter a possibilidade de buscar aquilo que ele vai adicionar ao seu ser. A gente vive numa sociedade tão mercantilizada que eu não sei se você percebe, as pessoas não se apresentam como elas. As pessoas se apresentam como a profissão delas. Eu não digo eu sou Pedro, eu digo eu sou o professor Pedro. E quando eu digo professor Pedro, isso já tem uma valoração, né? Porque se eu dissesse eu sou doutor Pedro, né? E aí eu tenho doutorado em educação, eu poderia usar doutor Pedro para me qualificar de uma forma diferente. Mas eu insisto, quando eu vou dar palestra ou quando eu vou fazer formação de professores, que as pessoas vão me apresentar, eu insisto que me chamem de professor. No meu contexto, eu considero o título de professor muito mais importante do que o título de doutor. Antes de ser doutor, eu sou professor. Sim. E aí, essa ideia de que a formação do ser, ela tem que preceder a ideia da formação da profissão desse ser, né? E é aí onde está a importância da família. Porque a família, ela não forma o profissional. A família forma o ser, né?
A escola é quem vai formar o profissional, a universidade é quem vai formar o profissional, mas a formação inicial de uma pessoa, ela está dentro de casa, né? É óbvio que quando a gente fala a família, esse modelo familiar, ele também, hoje ele passa por uma série de modificações, né? A gente sabe, a gente pega um país como o Brasil, a maioria das famílias hoje são comandadas por mulheres, né? É diferente do meu tempo. A maioria das o modelo familiar é aquele modelo tradicional, o pai é quem manda, né? Aquela família patriarcal. Hoje, os formatos são diversos das famílias. Mas o que não pode se perder é que aquele núcleo social, que a família é um núcleo social, ele é responsável por essa primeira formação. Daí, é, a importância da família, do estudante chegar, da pessoa chegar na escola com os valores corretos, com os valores propícios à iniciação de uma vida social. É da família que a gente traz isso, Entendeu? né? Quando a gente vê um jovem médico, geralmente os seus pais também são médicos. Sim, Resumindo assim, sim, né? sim, sim. Onde é que eu quero chegar com essa história? Que os filhos são filhos de seus pais na questão da educação no contexto geral. Os, os filhos espelham muito os pais, né? Isso não é uma regra também de que o filho do médico será médico. É uma tendência, é uma tendência. Isso aí também, Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, ele fala no Capital Cultural, que você recebe em casa. É diferente. Se você em casa, se você olha para o seu pai, ele tem uma biblioteca, ele no domingo ele está lendo, né? Sua mãe está lendo. Se seu pai, quando recebe os amigos em casa, está falando de literatura, está falando de. Compreende? A criança vai absorver. Eu ouço várias histórias de pessoas que começaram assim, né? Eu poderia citar aqui, por exemplo, Maria Bethânia e Caetano Veloso, né? São filhos da mesma mãe. Aliás, que útero, né? Um útero que gerou Caetano Veloso e Maria Bethânia, e eles sempre contam da importância do pai deles, que era um leitor dentro de casa. E aí vejam, né, o ser vai se formando e a escola ela vai ser esse outro componente formativo, né? Daí também o absurdo que alguns projetos educacionais que surgem no horizonte político, né, como homeschooling. Né? Muito se falou em homeschooling ultimamente, que é a ideia de que o meu filho não vai para cá, não vai para a escola, eu é que vou tomar conta da educação do meu filho. Isso é extremamente perigoso para a formação de um ser. E por quê, Robin? Porque na escola você não aprende só ciência. Você aprende a lidar com o outro, você socializa, você aprende a resolver problemas que são criados no convívio escolar, no convívio com seus colegas. Você é capaz de aprender a apaziguar briga, você é capaz de aprender a até negociar com o dinheiro. A gente aprende isso na escola, né? Um lanche ali, uma coisa. É, é na escola onde o ser ele vai ter dois tipos de informação. O primeiro é a informação científica, né? É lá na escola que ele aprende. E a família, e aí eu digo o perigo do homeschooling, a família é incapaz de formar o cidadão na ciência. O teu pai não vai te ensinar química, física e biologia. Teu pai não vai te ensinar bem a língua portuguesa, nem história. É preciso um profissional qualificado para te passar a ciência, né? E além da ciência, a formação escolar ela também vai passar pela as questões afetivas. Onde é que a gente arruma o primeiro namoro? Não é isso? Onde é que a gente vai se apaixonar por uma pessoa? Onde é que a gente vai lidar com esses sentimentos? Onde é que a gente vai ouvir conselho dos colegas que nem sempre são os melhores, mas são os primeiros conselhos que a gente escuta? Isso é tudo no ambiente escolar. É o ambiente escolar que vai proporcionar essa formação. Então, quando a gente pensa em formação, em educação, a gente sempre tem que pensar numa formação global, né? A família passando esses primeiros valores, a família educando no sentido do seu comportamento, né? De como você vai se comportar na sociedade, é um espelho de como você se comporta em casa.
né? Ou às vezes até a expertise de você não se comportar dessa forma em casa, mas quando chega na rua, quando chega na sociedade, você saber que determinados comportamentos são bons ou não. E aí você vai criando um sistema de valores nessa dialética entre a família e a escola. E aí a grande importância da família é essa. Mas nunca a família ultrapassar esse limite. A família não ensina ciência, né? Aí alguém pode dizer: ah, mas e um pai que pode pagar os professores para ensinar o filho em casa? Ele vai aprender ciência, mas onde fica a parte social dele? Onde fica a interação social? Onde ficam os sentimentos? Onde fica o aprendizado de vida? Porque a escola, ela também é um treino para você aprender a lidar na sociedade. A primeira sociedade que um jovem frequenta é a escola. Não é a empresa, não é a corporação, não é o comércio, não é o serviço, não é o hotel, é a escola. Ali é um modelo de sociedade que vai te ensinando a lidar com o outro. O grande segredo da vida é a gente lidar com o outro, né? Esse é o grande segredo da vida. Falando dessa questão social, a questão do telefone celular hoje nas escolas, isso está atrapalhando, tá? O que é que tá causando essa É, dependência com a tecnologia direta na escola? eu penso que o telefone mais atrapalha do que ajuda na educação, né? É, e é interessante. Alguns países hoje, os mais avançados em educação do mundo, eu vou citar aqui, por exemplo, a Finlândia, né? Já estão caminhando para a proibição de tela na escola. Outro dia eu vi uma cena bem interessante, Rob. Os alunos chegavam na escola, e se eu não me engano é nos Estados Unidos, e eles colocam o celular no compartimento e passam, lacram o compartimento na parede, e esse celular fica lacrado até o final da aula, né? Esse mesmo sistema, o sistema finlandês, que agora está querendo proibir, foi um dos primeiros a distribuir celular para os alunos. Por quê? Com a ideia de quê? Com o celular eu posso pesquisar, né? E, particularmente, eu me dou muito bem assim com o celular em sala de aula. O que é que eu faço? Qual foi a estratégia que eu criei? Eu mando PDF de texto ou de livro para o Instagram e na hora da aula, em vez de dizer abra o livro na página tanto, abra o celular e abra o PDF na página tanto. Então o celular está ali a serviço da aula. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Eu também não posso aplicar essa realidade em todas as esferas que eu ensino. Que eu ensino no curso superior, eu ensino no ensino médio. Então também não é uma dinâmica só para todos. Só que o celular ele desvia, não tem como, ele desvia a atenção e ele tem desviado a atenção não só dos estudantes, mas dos professores também. O celular também tira minha atenção na sala de aula. E eu acho que é, as pessoas têm um problema com a palavra proibir, né? Mas a gente tem que aprender a importância dos nãos nas nossas vidas, né? Eu penso que a gente, e aí falando dessa formação na família, às vezes às vezes o não ele tem tanta importância quanto o sim na nossa formação, né? São aqueles nãos ou aquelas pautas ou ou aquela escassez que te ensinou a ser quem tu é. A gente às vezes se forma também nessas faltas e a gente tem um medo do não, né? Mas eu particularmente sou a favor da proibição do celular em sala de aula. Até em São Paulo agora está tendo uma lei que está quase sendo aprovada de lei para. E eu penso que vai ser uma tendência. E aí, eu acho que isso revigora o espaço escolar como um espaço de convivência entre pessoas. Porque hoje o espaço escolar, como a nossa casa, né, como no seio da família também, ele foi vilipendiado pela tecnologia. E aí o que é que acontece? O que é que a gente vê? Eu sou de um tempo em que a gente jantava na mesa, todo mundo junto, a família. Jantava todo mundo junto na mesa. Acabou, acabou. Hoje a sociedade ela tende a ser cada vez mais atomizada. Então, você é o mundo, eu sou o mundo, ele é o mundo, tudo ali atomizado, cada um no seu mundo, e isso faz com que a gente perca exatamente aquilo que a gente ganha na escola no início, né? A socialização, a, a, a forma da gente lidar com o outro no mundo. A gente tem perdido isso. E eu acho que a tela
essa endorfina disparada direto, né? Toda vez que você desce uma tela ali no TikTok, que dispara a endorfina da novidade e a gente vai ficando preso nisso, vai ficando preso, fica preso na nossa própria imagem no Instagram. Tudo isso tem nos afastado da polis, né? Nos afastado da ágora, que é o espaço político, que é o espaço de conversa. É, o conceito de política, primeiro, que não é o de política partidária, que a gente discute tanto hoje, mas política vem de polis. Polis é cidade, né? Na Grécia, tinha um espaço que eles chamavam de ágora, que era uma praça onde as pessoas iam debater ideias. Imagina que maravilha isso, cara. Tu ia debater ideias. A cidade era governada por um grupo de pessoas, os eupátridas, que conversavam sobre os problemas da cidade, né? A gente sabe que a democracia grega tem esse defeito de que o cidadão era apenas aquele grupo, né? A democracia grega excluía a grande parte da população. Mas imagina um modelo desse de democracia participativa ampliado, né? Uma democracia participativa onde todo mundo é cidadão e todo mundo tem o direito de conversar e de opinar sobre os problemas que interessam, que são os problemas da polis, que são os problemas da cidade. Seria uma maravilha, né? Seria o auge da democracia. A gente pegar o modelo grego e transpor para os dias de hoje, incluindo as pessoas no modelo de democracia. Na escola, então, existe essa política ainda. Entre os alunos, eles conversam entre si, o professor conversa entre os alunos de uma forma mais tranquila, sem guerra, sem briga. Se fosse por meio político partidário, né? Sim, sim. E é interessante, porque eu sou muito, na minha prática, eu, eu nunca, ou quase nunca entro em debate de política partidária. Eu falo de política todo dia, sem, no entanto, nem falar de política partidária, nem falar nem fulanizar a política, né? Porque eu penso que o Brasil, e aí a gente é muito novo de democracia, né? Se você parar para prestar atenção, a Constituição que regula a democracia no Brasil é de 1988. É muito recente. Se você for para a democracia americana, olha o tempo, né? A Constituição de lá ela vem desde 1793 e olha, a democracia americana a gente está vendo agora que não é modelo de democracia para ninguém, né? Chega um bilionário lá e diz, ó, quem votar no meu candidato, eu vou dar $1 milhão de dólares para quem votar no meu candidato. E a justiça lá não faz nada. Então, o Brasil está aperfeiçoando. Eu acho que essa é a parte boa de ser historiador, é a gente poder olhar os processos políticos que são importantíssimos. Eu disse aqui, a educação é o assunto mais importante do mundo, né? Mas economia política, porque hoje não se fala mais de economia política, só se fala de economia, né? Porque esse conceito foi capturado pelo mercado, mas a economia política é a base histórica, é a base da sociedade, e é sobre essa base que se constitui tudo, inclusive a educação, né? Então, eu acho interessante você falar de política, politizar as pessoas, né? Agora sem fazer a política partidária, né? E eu tenho sorte de falar para uma pessoa que foi meu aluno, então você sabe, não existe essa. Eu vou por outros caminhos, sabe? Agora, eu tenho minhas posições políticas. Não necessariamente você tem que concordar comigo, né? Mas eu acho interessante você saber quais são. Eu parto daqui. A minha forma de olhar o mundo é essa, né? E aí hoje a gente cai nesse debate, direita, esquerda, né? As pessoas às vezes nem sabem o que é direita, o que é esquerda, aderem mais por afeto, mais ah, pelo o teu líder pensar dessa forma, que é parecido com a forma como você pensa, do que por uma racionalidade econômica e política, né? É, as pessoas nem sabem de onde vem a expressão direita e esquerda, Eu estudei. né? Eu acho que você estudou, então, você estudou e viu que vem da França, né? Da Revolução Francesa, que os políticos mais conservadores, naquele contexto revolucionário, ficavam à direita do parlamento. Eles queriam o quê?
manter privilégios. Quando a gente diz conservador, até esses conceitos se perderam hoje, né? Porque hoje se confunde conservador com reacionário, né? O que é um conservador? É alguém que quer conservar as instituições. Então, se alguém propõe a derrubada das instituições, se tal instituição, na minha opinião, não está funcionando, vamos derrubá-la, né? Vamos tirar. Essa pessoa não é uma conservadora. Essa pessoa é uma reacionária, né? Então, até esses conceitos básicos de política se perderam no debate hoje. E aí fica aquele, sabe, aquela loucura que ninguém se entende mais, ninguém dialoga mais e os conceitos mais básicos não são discutidos. Então, como é que eu vou discutir sem antes a gente esclarecer alguns, alguns conceitos, algumas ideias, para a gente poder partir para um debate é, é, com conhecimento, com certo conhecimento de causa, né? É, eu me posiciono, eu sou uma pessoa de esquerda, né? E aí eu tenho toda uma questão teórica que me diz, olha, eu sou de esquerda porque eu até diria assim, é, a priori não é a teoria que me faz de esquerda, né? A prática de vida me fez de esquerda. E o que é que eu quero dizer com isso? Rob, eu sou fruto de ajuda de governo. Eu venho de uma família onde a gente passava muita dificuldade financeira, muita, não era pouca não. E eu lembro, na minha época, era governo Arraes, tá? Ele disponibilizava uma cartela com tickets e cada dia da semana você tinha direito a 1 litro de leite. Eu sou fruto dessa política. Essa política foi que fez o meu cuscuz, o cuscuz da minha família, ter leite, ter mais proteína, sabe? Isso me ajudou a me alimentar melhor e a ter uma cognição melhor. Hoje, eu devolvo para a sociedade em forma de doação, em forma de formação de professores, que às vezes eu faço remunerada, mas outras vezes eu faço questão de fazer voluntária. Eu tento devolver para a sociedade aquilo que a sociedade um dia me deu, né? Um dia alguém pagou leite para minha família, bicho, através de imposto. Alguém chegou. As pessoas enxergarem essas coisas, né? E assim, eu também não acho legal eu tentar convencer o outro de que isso é o certo. Eu estou contando a minha história, né? Se essa história te convence de que, de fato, alguém precisa de uma Bolsa Família, que de fato alguém precisa de um dinheiro no ensino médio, cara, se eu tivesse como tem hoje, parece que os meninos hoje, né, o pé de meia, o programa pé de meia, o cara chega lá, vai fazer ensino médio e o cara ganha 200 pau por mês. Cara, se eu tivesse isso, o quanto eu não teria feito a mais, né? Eu teria feito muito mais do que eu fiz, porque de fato ajuda. E qual é o ideal? É que você um dia precise. Aliás, o ideal é que ninguém precise, né? De um programa de assistência. Mas é que, se você precisa, você utilize o programa, mas o legal, porra, é um dia você não precisar mais do programa. Eu penso que isso deve ser um orgulho muito grande para alguém, né? Ir lá e dizer, ó, eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais desse programa assistencial, que ele vá para outra pessoa que precisa, para que essa pessoa, com essa ajuda, Também consiga. se constitua, se faça, né? Agora, veja, o ser humano não é perfeito. Tanto a gente tem a pessoa que não vai fazer um esforço, tendo esse auxílio, para se libertar do auxílio, quanto também a gente tem muita gente rica. Uma das coisas que mais eu fiquei impressionado no Brasil é ver que tem gente rica que não precisa do auxílio e que recebe o auxílio, cara. Uma das coisas foi na pandemia, né? Na pandemia, o que mais teve foi gente que tinha dinheiro recebendo auxílio. E aí eu fico me perguntando, cara, o que é que leva alguém que sabe que não precisa, que não tem necessidade nenhuma, a ir lá receber um auxílio? Sabe? E aí onde tá? Foi formação profissional que teve, porque se essa pessoa é rica, ela tem uma boa profissão, então ela é bem remunerada. E por que tu foi pegar o auxílio? Porque faltou o principal, a formação do ser.
os valores fundamentais, né, da vida em sociedade faltou a essa pessoa. E aí ela faz uma coisa dessa. Voltando para essa questão do valor do ser, a gente falou da família em que o pai lê o livro do seu filho, vê ele lendo aquele livro, vê o filho, pô, vê o pai que trata bem sua esposa, que tem uma vivência familiar. E agora a gente vai falar também um pouquinho sobre o pai que bate em sua mãe, que não incentiva seu filho a estudar, nunca foi na escola para saber nenhuma questão sobre a vida do filho. Isso acaba refletindo na vida do aluno, e aí às vezes o professor tem que ser meio que um pai também. Sim. É, e é extremamente importante a gente ver esse caso, né? Ou esses casos. E veja bem, Rob, a maioria dos casos são esses aí, né? É porque a gente idealiza a família como um espaço de paz, um espaço de formação. Cara, hoje você vai no CAPS, você vai, né? Você vai ver, existem pesquisas aí, onde é que acontece a maior parte do abuso sexual hoje? Qual é o espaço onde existe a maior incidência de abuso sexual? Na própria família. Na própria família, cara. Na própria família. É uma coisa que é assustador de ver, mas é um dado da realidade e a gente não pode ignorar, né? Então, a família ela tem que ser bem estruturada. Eu entendo que, na medida em que o tempo vai passando e uma geração se educa melhor que a anterior, essa geração já trata a próxima geração melhor, e isso dá uma ideia de evolução. Claro, não é uma visão positivista e a gente entender que isso vai acontecer, né? Vai ser uma regra e que isso vai dar certo no final. Não, isso tem avanços e recuos. As gerações de hoje, elas têm mais acesso à informação. Não quer dizer também que estão mais bem informadas que as gerações anteriores. Mas a gente vai naquela esperança de que cada vez mais as pessoas que vão chegando vão se formando bem. Cara, é doido, porque às vezes a gente olha a sociedade como um todo e a gente diz, tá pior. Tá pior a sociedade hoje, né? E a gente fica tentando achar a origem dessas distorções que existem. E, e não existe. A própria família está distorcendo a formação às vezes, né? Isso não quer dizer que todas as famílias estão fazendo isso, né? Mas uma boa parte dessas famílias fazem. A gente também tem que louvar aquelas famílias que fazem uma boa formação de valores com as crianças. Isso não tem para onde. Todo mundo vai nascer numa família, né? Todo mundo vai. Uma boa parte dessas pessoas serão abandonadas, serão adotadas por outras ou farão famílias onde estiverem, mas é sempre um formato que lembra um formato familiar. E ali ela vai receber esses valores. Se o pai bate na mãe, né? Se o pai abusa da filha, o que é que a gente vai esperar desse ser humano? Qual a formação do ser que esse ser humano vai ter? Não vai ter uma formação própria. E aí, geralmente, essas pessoas também vão reproduzir, né, a violência que a gente sofre na nossa infância. A gente reproduz essa violência quando a gente se torna adulto. Por quê? Porque é uma forma meio de a gente, inconsciente, querer aliviar essa dor que a gente sente, infligindo essa dor no próximo. E isso é algo que tem que ser sanado na sociedade, né? Portanto, a família, a família é esse espelho, né, de formação. É como a gente. Eu gosto muito da área de cultura, né? Os filhos de Gilberto Gil. Às vezes a gente, "Oxe, os caras são músicos, mas tem como não ser, né? Um ou outro pode ter optado por não ser músico, mas os caras são filhos de Gilberto Gil, né? Eu não sei se tu lembra aquele DVD de Cássia Eller, o acústico. Eu tava assistindo hoje. Tu tava assistindo hoje, olha que coincidência. Não sei se você reparou, o baterista daquele DVD, daquele show de Cássia Eller, é filho de Djavan. Não tinha prestado atenção, não. Aí, como não ser, né? Por quê? Ele está recebendo aquela carga de informação. E é uma carga boa de informação, né? Então, aquilo que você passa para o seu filho não é uma regra, não é uma regra, assim. Tem também o pai e a mãe que vai passar tentar passar a melhor formação,
E aí depois, na rua, o cara vai ter outra influência que vai ser mais importante para ele, e ele não vai ser nada do que o pai e a mãe projetou. E às vezes ele vai ser até o contrário do que foi projetado. Ele vai ser uma pessoa ruim. Não existe uma regra para o ser humano. A gente tenta caminhar numa direção formativa, mas a gente nunca deve esperar que a coisa seja, sabe, matemática. Não, é sempre um mar de possibilidades, aberturas de possibilidades de formação, e a gente não sabe onde vai dar. Mas a gente tem que se esforçar. Entendi. A gente vai falar sobre o bullying também, e aí eu acho que tudo vai se conectando, tudo vai se agregando. Por exemplo, a pessoa que chega na escola começa a ofender muito o coleguinha. Isso pode ser um reflexo do que ele vive em casa também. Com certeza, com certeza. É, o estudante que pratica bullying, né? Esse estudante, ele sofre de insegurança, né? Eu só vou te magoar e apontar o teu defeito, né? A tua diferença, porque eu sei que eu também tenho, né? E aí eu fico sempre apontando para você, para sua diferença, porque eu não quero que ninguém olhe para minha. Então, geralmente, o aluno que pratica o bullying, ele, ele sofre de insegurança, ele sofre violência em casa. Nunca é gratuito. Nunca é gratuito, né? Eu gosto muito, Rob, de estudar sistemas de formação, né? Eu fico meio pirado assim. Eu estudo muito a Bildung, que é o sistema de formação alemã, que vem lá do século XIX. É, eu gosto muito da paideia, que é o sistema grego, né? Agora eu tenho entrado muito em contato com o sistema de formação africano, o sistema de formação indígena. Isso é tudo muito maravilhoso, sabe? É tudo muito interessante e bonito. É, os africanos, eles têm uma filosofia chamada Ubuntu, que é uma filosofia é, que olha para o outro e diz assim: eu só sou porque você é. Imagina, eu só sou professor porque um dia você foi meu aluno e hoje você me reconhece. Veja, o meu ser depende do seu, né? Ubuntu significa dizer que a sua humanidade é importante, você existir é importante, né? Outro dia eu estava lendo sobre. Me parece que fizeram um experimento com crianças que eram educadas na África no sistema Ubuntu, né? E colocaram um cesto com frutas e tal, e aí colocaram as crianças numa linha para elas correr. E o cara disse assim: ó, quem chegar lá primeiro, né, vai ter direito ao cesto. O cesto vai ser teu. E aí, o que é que foi observado nas crianças que se formavam na filosofia Ubuntu? Todas elas deram as mãos e correram em direção ao cesto. Chegaram lá no cesto e dividiram a comida. Caramba. Entende? Entenda a importância da formação do ser, desses valores que são passados para as crianças. Não existe naquela sociedade a ideia de competição, né? E pode até existir, porque você sabe que aquelas sociedades são guerreiras também. Mas ali é um grupo fechado. E por que eu vou competir pela comida que eu posso dividir com todo mundo? Sabendo que eu só sou porque você é, né? Ou seja, eu só existo e eu só posso existir e a minha existência ela só é plena porque a sua também é plena. Porque quando você se realiza, eu me realizo também. Então, eu penso que esse tipo de formação é anti-bullying. Porque se eu só sou porque você é, como é que eu vou é, destacar para os outros algo que eu julgo que é o teu defeito? Que não é. É a tua forma na sua forma. Quando a gente tem a consciência de que o ser humano ele é, antes de tudo, diferente, nós três estamos aqui nessa sala, nós não somos iguais. Isso é, né? Certo. Se você fizer qualquer tipo de estudo e pesquisa entre nós três aqui, nós vamos ter formações, histórias, tudo em nós é diferente e os seres humanos não são iguais. Então, por que zombar da diferença se eu também sou diferente em relação a você? Eu vou zombar de você, eu vou fazer bullying com você na escola, mas eu também tenho minhas diferenças. Veja, não são defeitos, são diferenças.
Uma palavra bem forte, né? que significa muita coisa, né? Muita coisa. Não são defeitos. As pessoas não têm defeitos. Eu fui para o lançamento de um projeto bem legal, né? É Mãos que Declamam, Mãos que Cantam, que é de Roberto Lima, aqui de Garanhuns. É, e a filha dele, ela é surda. E ela fez um vídeo onde fica passando a poesia sendo declamada, né? E ela vai traduzindo a poesia com as mãos. Então, mãos que declamam, né? E aí, espaço para fala após a exibição do projeto, lá no Sesc, no cinema do Sesc. E eu disse lá, é, o silêncio não existe. Mas o que foi que eu disse lá? O silêncio não existe. Por quê? Ela se comunica. Então, quando ela movimenta as mãos e passa uma poesia, a outra pessoa que entende essa linguagem, a Libra, ela está, entre aspas, ouvindo a mensagem. Não existe o silêncio. O silêncio é o não humano. O silêncio é o anti-humano. Todos nós somos capazes de nos comunicar. Todos nós somos capazes de ser. A pessoa que não enxerga, a pessoa que não ouve, a pessoa que fala demais, a pessoa, sabe? Todas essas pessoas são pessoas. E umas só são por conta das outras. Se a gente tivesse essa consciência, o mundo seria bem melhor. E eu acho que o bullying não seria uma realidade. O bullying hoje é uma realidade, né? Interessante tu falar isso, porque ontem eu vi nas redes sociais que alunos da Pontifícia Universidade Católica, que geralmente são alunos mais abastados, estavam num jogo lá chamando os alunos da USP, porque, né, não pagam mensalidade, de pobres e de negros e não sei o quê, não sei o quê. Veja, pô, o cara está numa das melhores universidades do Brasil. É adulto. Você está fazendo lá um curso de direito e você vai para um estádio, né, num jogo, chamar o outro de pobre, chamar o outro de... Que tipo de formação nós estamos tendo? Né? Veja, olha o curso. Direito. A menina, inclusive, foi demitida de um escritório de advocacia, porque estava nessa torcida, uma adulta promovendo bullying. É uma distorção do processo educacional inimaginável. E é uma pessoa que está aí tentando se informar para direito Para tentar buscar o direito das pessoas que não têm direito, né? Aí você, aí você tira por aí. aproveitando que a gente tocou nesse assunto do pobre, negro, do racismo de uma forma geral. Com que frequência o professor vê isso na sala de aula? A gente vê isso na sala de aula com toda frequência, né? É, eu confesso que eu não sei lidar muito bem assim de repreender na frente, mas eu chamo muito, muito as pessoas para conversar depois, né? E dizer, ó, fulano, vamos refletir sobre isso que você falou, sobre essa piada. É como a gente estava conversando. A gente é de uma geração em que a piada é com a cor do outro, com a sexualidade do outro, a gente meio que tratorizava isso, passava por cima, a gente reproduzia esse tipo de violência e a gente diz, ah, na minha época não tinha isso, hoje é muita frescura. Mas só quem sabe é quem passa, né? É, a gente não pode julgar o outro sem antes calçar o sapato do outro, né? Inclusive, hoje tem muitas pessoas que estão tirando a própria vida justamente por conta. Muitas pessoas, né? É, porque sofrem esse tipo de violência. E é preciso a gente entender, Rob, que, cara, o outro é o outro. O outro é o outro, né? É, o que é que modifica na minha vida se o outro ama de uma forma diferente da minha? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Outro dia eu vi uma coisa bem interessante, né? Alguém dizendo assim, eu estava passando uma reportagem de um casal homossexual que tinha adotado uma criança. E aí o cara disse assim, eita, essa criança aí vai ser gay. Só que, peraí, vamos pensar o seguinte: crianças que são homossexuais, elas são filhas de casal de homossexuais ou casal de heterossexuais? Geralmente hétero. Todo mundo aqui tá certo, né? Todo mundo certo, vai ter gerado.
Não hétero, né? E essas pessoas, elas são ou não homossexuais. Então, sabe, as pessoas colocam nos termos assim que a gente não compreende, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Não existe essa questão de influência. Eu não sei. Isso é um assunto, e obviamente, que uma pessoa LGBT aqui falando desse assunto vai ter bem mais é, fundamento. Cara, não importa a maneira que você ama, né? Se respeite, respeite os outros, todo mundo se respeita e tá tudo certo. Vamos falar agora sobre o salário dos professores. Opa, é bronca. Como é que dá essa questão salarial? Eu vejo que é uma luta constante. É uma luta Pra- constante. Eu vou te falar o seguinte, né? Eu também não sou. Hoje eu penso muito sobre essa questão de que professor é a profissão mais importante. Assim, é muito importante, é a profissão que forma as outras profissões, mas colocar nessa escala, né, a profissão de professor como a mais importante é desprofissionalizar, é romantizar a profissão. E eu penso que a última coisa que a gente precisa é romantizar a profissão. Essa ideia de que professor é uma missão. Ah, eu sou professor porque. Cara, não vai por aí. Porque aí você está romantizando a profissão. É, eu vou tirar por mim. Eu fiz 4 anos de graduação, né, na faculdade, fiz 1 ano de especialização, aí fiz 1 ano de pré-pós, porque fazia muito tempo que eu parei durante 20 anos eu parei de estudar para fazer jiu-jitsu, e eu estava dedicado ao jiu-jitsu, que é um outro tipo de educação, Uhum. né? Aí depois eu parei, fiz mais 1 ano de pré-pós para estudar para entrar na pós-graduação. Aí fiz mais 2 anos de mestrado e mais 4 anos de doutorado. Doutorado, vou ganhar menos do que o médico com graduação. Não faz sentido do ponto de vista profissional. A qualificação do profissional, entende? Não faz sentido. Então, aí sim eu digo, existe uma desvalorização do profissional que trabalha com educação. E a gente sabe, isso é dito e redito, que os países mais desenvolvidos do mundo, os salários dos professores são bons, são altos, as carreiras de professores são disputadas. Eu vou te contar uma história que eu acho bem interessante. Teve uma época na minha vida que eu decidi viajar mundo, né? Eu trabalhava, é mais ou menos ali, Cecília, Meireles, é mais ou menos por ali. Eu já dando aula em cursinho. Aí eu passava o ano todinho juntando dinheiro e janeiro era o mês que eu viajava. Aí eu corri mundo, né? Devo ter conhecido uns 17 países. E uma dessas viagens eu fui para Nova York. E eu cheguei lá, eu fiquei num albergue, né? É, claro, né? Salário de professor, não ia ficar no hotel, eu tinha que ficar no albergue. É, tinha umas 8 beliches nesse quarto, né? Eu cheguei, todo enrolado com inglês, que você acha que sabe inglês, quando chega lá é só lapada. Você vai se adaptando depois. E aí eu cheguei, eu ia passar 12 dias naquele albergue com um grupo, né? Tinha uma cama lá para mim, me acomodei. No outro dia, acordei aí olhando os caras lá, os caras conversando entre si, rindo, e eu não entendia porra nenhuma que os caras estavam falando. Bicho, eu estudei tanto inglês, não tô entendendo nada. E aí os caras saíam, eu também saía, ia ver, né, minhas coisas. Isso no segundo dia eu já começando a entender mais um pouquinho o que é que eles estavam falando. No terceiro dia já entendendo, puxei assunto com um deles, né? E aí descobri que era um grupo de arquitetos que estavam fazendo o TCC deles. Eles eram de Montana, nos Estados Unidos, e estavam em Nova York, é, fazendo um TCC para a formatura de arquitetura deles. Que era o TCC deles era sobre intervenções urbanísticas em Nova York. E aí isso é que eu acho legal de ser professor, porque a gente amplia a nossa mente assim, a nossa cabeça, e a gente pode conversar, cara, sobre qualquer assunto. Puxa aí qualquer assunto que a gente vai conversar, né? E aí quando eu conheci um deles e comecei a conversar,
Robson, quando eu disse que eu era professor, esse cara tomou um susto. Você é o quê? Eu sou professor, pô. Tá fazendo o que que isso? Ele chamou os outros caras. Venham aqui, eu tô com um professor aqui. Veja, e eu, como assim? Porque eu venho com aquela cabeça da desvalorização do professor, né? E aí, eu aqui por dentro, não tô entendendo, não tô entendendo. E aí, gente, o cara que é professor, não sei o que, de história, não sei o quê. E aí, era a terceira noite. E aí eles disseram que eram arquitetos que estavam se formando e tal. E aí, o que é que eu faço? Eu dou uma aula sobre a arquitetura de Brasília. Todo mundo sentado. Uhum. Eu começo a falar de Oscar Niemeyer. Eu começo a falar de como Oscar Niemeyer, nos anos 50, projetou um concreto que fazia curva. Você vê, você vê a arquitetura de Brasília, bicho, é uma coisa assim, esplendorosa, né? Bonito demais. Aquilo ali é difícil ter no mundo. É a renovação da arquitetura grega. Então você vê a Catedral de Brasília, né? Aquela, aquele concreto que faz curva, as colunas do Palácio do Planalto, né? São aquelas colunas que fazem aquela curva assim e tem a rampa. E aí eu fui falando de Lúcio Costa, que era o urbanista e tal, e de Brasília e da arquitetura. De repente eu tava dando aula para esses caras, né? E todo mundo ali parado, prestando atenção naquilo ali, falando de Oscar Niemeyer. E quando eu terminei de falar assim, todo mundo. Aí um dos caras disse: Pessoal, o professor, a partir de hoje, não paga mais um jantar aqui. E tinha direito ao uísque. Eu disse: Não, que é isso, pô, não, que é isso, não, não, nem pensar, mas nem pensar. E eles: Não, vamos jantar de bora, Bora. bora jantar. Então, cara, olha a importância. Eu me senti importante naquele momento, né? Foi a primeira vez que eu tive uma, uma noção assim do poder que é ser um professor, né? De você chegar num outro país. Outra vez eu tava viajando com um primo meu, que ele é primo da minha esposa, né? Tava viajando com ele, com o Mário, e a gente tava em Viena e a gente encontrou um grupo, tinha uma empresa chamada Contic, que é como se fosse a CVC daqui. E a gente viajou nesse ônibus com um grupo de australianos. Aí, meu amigo, não tem inglês do mundo que você entenda que os caras ali falam. E eu lembro que a gente parou para jantar. Eu tava no leste europeu, não sei nem onde, não tô lembrando agora se era Budapeste, alguma coisa assim. A gente parou para jantar, minta, a gente jantou em Viena. E na mesa, aí eu sempre levava um tempo assim para me adaptar ao inglês do pessoal e falando devagar e, né? É, e eu lembro da gente conversando sobre música. Lembro como hoje isso é muito legal. E eu falar do Pearl Jam, não sei se tu conhece essa banda. Não. Pearl Jam é uma banda daquela época do Nirvana, né? Grunge e tal. Nirvana tinha Pearl Jam, tinha Alice in Chains, tinha Nirvana. E aí eu falei do Pearl Jam. Não, a gente fala de música. Tu gosta de quê? Eu gosto do Pearl Jam. Ah, pô, que... Aí a menina disse assim, poxa, eu gosto muito da música Black. Só que eu não entendo, assim, não é que ela não entendesse inglês, ela não entendia o sentido da música, né? E aí eu fui explicar, normal, ali na mesa, explicando, e todo mundo ficava, sabe? Tipo, o professor que vai desvelando, mostrando o sentido das coisas. Esse é o grande papel de um professor, desvelar o mundo para as pessoas. E aí, de repente, eu estava em Viena, é, falando para um grupo de australianos, numa mesa normal, tomando uma cerveja, explicando a letra de uma música em inglês, falando em inglês, e todo mundo assim, espantado com aquilo. E aí depois eu comigo mesmo, cara, que poder que a gente tem. Só que para que o professor tenha esse poder, ele só. Aí a gente volta para um buto. Eu só sou porque você é. Então, para que o professor, todo professor, eu penso, cara, todo professor, toda professora tem o poder de brilhar, de fazer-se brilhar e de fazer o outro brilhar, né? Só que para que um professor exerça em sua plenitude essa magia que a gente tem nas palavras, na maneira como a gente enxerga o mundo, é preciso que o outro Enxergue.
e o outro valoriza. E é exatamente isso que falta naquela primeira formação. Então, como o Brasil. E, cara, eu digo isso, mas eu sou muito feliz porque eu, eu, eu tenho a sorte de ter alunos que legitimam o meu ser, né? É, agora mesmo eu trabalho em Viçosa, né? Lá em Alagoas. Tô indo para Palmeira dos Índios agora, tô sendo transferido. Mas eu não te falei aquele dia de eu não tenho a necessidade de formar um historiador, né? Eu cheguei pro terceiro ano, agora pré-ENEM, os meninos tudo aperreado, tudo estressado. Eu digo, minha gente, sabe onde vai ser a aula hoje? Vai ser no samba. Tinha um parque montado no centro da cidade. Tem aquele samba, aquele negócio que fica, né? Eu digo, a aula vai ser lá hoje, meu amigo. Engraçado é que eu fico olhando no Instagram. E eu lá morrendo de medo, brufo, brufo, dando porrada, e eu rodando lá com medo de cair. E terminou, o menino tava tudo feliz, tudo. Cara, a ciência da alegria. Aí você volta para a sala de aula com uma criançada dessa, com uns jovens desse, pô, você pode dar a aula mais chata do mundo que eles vão estar ali vidrado. Por quê? Você fez o cara brilhar, né? Você proporcionou isso. E foi em conjunto, porque eu chamei um grupo ali e disse, olha, eu queria ir no samba com vocês. A menina foi lá, né? Falou com o dono do parque, negociou, não sei o que. Isso é educação. Ela tá negociando para trazer uma turma, eu quero trazer a minha turma aqui, quanto é que ficaria, não sei o quê. Eu não sei como, né? Eles negociaram lá, foi de graça. A gente foi, não pagou nada, sabe? O dono do brinquedo tava lá rindo com a gente. Bicho, é a vida acontecendo, sabe? É um sendo porque os outros são. Isso é maravilhoso, né? Educação. Concordo 100% com você quando você disse que a maior riqueza. Eu vou até contar uma história daqui a pouco. A maior riqueza que a gente pode ter é o conhecimento e as experiências. Quando a gente não tem a experiência, a gente viveu, a gente tem a experiência através do livro, através do Sim. filme, através de outras. Que é vivência. Sim, é a vivência. É vivência. Acaba pegando aquelas experiências e agregando. Eu estudei no estadual e teve um professor que uma vez chegou para mim e disse assim, na sala de aula lotado, isso há 10, 12 anos atrás, né? Se fosse hoje era questão de Sim, não. sim. E o professor olhou para mim na sala todinha, ele olhou para mim e disse assim: como é que um pobre dá o nome de Robespierre a uma criança? Meu amigo, naquele dia o meu chão acabou. Aí, mas isso foi um incentivo para mim. Disse, um dia você é rico. E não é de dinheiro, não. Você é rico de experiências e de conhecimento. E isso eu venho buscando todos os dias da minha vida hoje. Eu estudo bastante, tanto na minha profissão como em todas as outras áreas. O podcast já foi uma dessas formas de trazer conhecimento. Sim. Não só para as pessoas, como também para mim. Toda vez que alguém vem aqui e a gente conversa, eu saio daqui rico de conhecimento. Porque eu absorvo tudo que você está falando aí, eu estou absorvendo, estou guardando. Mas que se fosse, hoje em dia, essas palavras, elas teriam um poder absurdo. Eu não sei se eu fosse tu na época, com o nome de Robespierre, eu tinha feito exatamente o que Robespierre fez na Revolução Francesa. E aí eu tava conversando até com o líder da empresa que eu trabalho, ele disse assim, se eu fosse você hoje, eu procurava ele e dizia a ele que eu não sou pobre. Sim. Você não precisava brigar com ele, você só ia dizer a ele, eu não sou pobre. Isso não significa dizer que eu sou rico de dinheiro, Sim, né? sim. E esse conceito de riqueza que o mundo tem colocado na cabeça das pessoas, que vem através de uma filosofia, se é que eu posso chamar de filosofia coach, sabe? É uma alienação, cara, absurda, sabe? É jogar nas tuas costas, através de um sistema meritocrático distorcido, a culpa, tipo, você não ficou rico, a culpa é sua. E como se riqueza fosse dinheiro, né? Porque eu penso que as pessoas é, não entendem muito o conceito de prosperidade, né? Uma vez eu vi alguém falar algo muito interessante sobre prosperidade, dizer assim, ó, o que é prosperidade? É o teu vizinho da direita ganhar 10 mil, o teu vizinho da direita ganhar 30 mil, tu ganha 3 mil, mas tu janta com tua família todo dia, e todo mundo tá rindo e todo mundo tá se alimentando, sabe? Tu não tem o mesmo dinheiro daqueles, mas
é um contexto de satisfação de vida. Que tem muita gente aí, cara, que tá lotado de dinheiro e tá lotado de depressão. Eu também não tô aqui romantizando, dizendo que dinheiro não é bom. Nós estamos num mundo capitalista onde o dinheiro é uma medida importante para tudo, né? Mas tem muita gente que demonstra que o dinheiro, por si só, ele não te faz uma pessoa próspera. Ou pessoas que vivem, é, que não vão no final de semana comer uma pizza para poder juntar para ter um extrato bancário bonito, né? Mas não come uma pizza no final de semana. Não toma uma cerveja com os amigos. Não sai com a família. Não... Cara, que prosperidade é essa tua? São números num extrato bancário, né? São. Aí, repito, não estou aqui dizendo que dinheiro não é importante no mundo que a gente vive. Dinheiro é importante. Mas se você coloca a sua vida toda em cima disso, eu acho que você está equivocado. Você não vai ser uma pessoa próspera. É. Prosperidade é outra coisa. Já ouvi dizer que existem muitas pessoas com vários dígitos e super pobre, ou muito pobre, ou pobre. Eu já vi uma frase que diz assim, né? Essa pessoa é tão pobre que a única coisa que essa pessoa tem é dinheiro. Também já escutei. E eu já vi pessoas assim, extremamente miseráveis, com muito dinheiro. Mas eu também conheço pessoas que têm muito dinheiro e são prósperas, sabe? De vida, de experiência de vida. E não é experiência de vida, não é porque foi pra Disney ou porque. Não. Na relação com as pessoas, no dia a dia. Na relação com as pessoas que trabalham com ela ou para ela, sabe? Essas pessoas são prósperas, mas, sabe, é uma outra forma de ver o mundo. Que o dinheiro, ele tá ali, ele é o sustentáculo, ele é importante, mas ele não é tudo. Ele não é onde a pessoa constrói a sua vida, né? Agora vamos falar um pouquinho. Você tocou no assunto do jiu-jitsu e aí levantou um pouquinho sobre a atividade física. Sim, Vamos falar sobre a importância da atividade física nas escolas, né? Também. é. Não só da atividade física, como um contexto geral ali, de exercício físico. Robs, eu te falei que eu gostava de ver os sistemas de formação, né? É, existe o sistema de formação grego, que é a paideia, que busca uma formação global. Chama de formação global. O que é uma formação global? É uma formação que contempla mente, né, espírito e o corpo, né? É, a nossa educação, a educação que a gente, o sistema educacional que a gente tem no Ocidente, né, depois da Idade Média, se formou negando o corpo. É tanto que você vê como é o sistema de formação hoje, como é que a gente aprende hoje numa escola. Todo o aprendizado que é feito com o corpo, que era para ser feito com o corpo, tá? Ele se resume hoje a visão e audição. Veja, o que é um aluno numa escola hoje? Ele está sentado, mexendo os dedos no computador, às vezes tá nem prestando atenção, mas ou ele tá olhando e ouvindo, quase nunca falando, nem a boca o cara mexe. Então veja, toda a educação que antigamente era feita com o corpo, para você ter uma ideia, na formação grega, se você pegar a palavra ginásio, eu estudei no diocesano na vida toda, lá em cima tem ginásio, né? Ginásio, lembra o quê? Academia. Ginástica, Ginástica. né? Academia. A palavra ginásio, eu não vou lembrar exatamente a tradução agora, mas tem a ver com onde as pessoas ficavam nuas. Por que onde as pessoas ficavam nuas? Porque os atletas gregos, eles iam para as competições nas Olimpíadas, que os gregos inventaram as Olimpíadas, daí você vê o quanto era importante, né? Eles iam nus, a competição era feita nu, né? Então, a escola, o ginásio, que dá origem a essa ideia de ginástica, né? É, por excelência, um local da educação corporal, né? O corpo se educando. Isso a gente vê também, por exemplo, na educação indígena. Então, como é que a criança indígena se educa? Como é que a criança indígena se educa? Ela vai aprender a pescar. Isso tudo é corpo. Isso tudo é educação física, né? Ela vai aprender a caçar. Ela vai correr. Existem competições. Eu já vi
Tem a luta indígena no Náutico, o Ruca-Ruca. Não sei se tu já viu, né? Educação. A gente é formado para entender que uma coisa é matemática, física, química na sala de aula. E apartado disso, a gente tem a educação física. É tanto que a educação física, ela muitas vezes é tida, para os alunos, ela é um refresco, assim, ela é um momento de se libertar dos grilhões ali, das grades, já, né? E quando, na verdade, tudo isso deveria ser integrado, né? A educação corporal, e aí eu trago aqui essa experiência que eu tive de 20 anos treinando jiu-jitsu. Eu fui professor de jiu-jitsu, eu tinha academia, né? Eu saí em função por falta de informação, né? Exagerar nos treinos, e acabei detonando minha coluna. E não foi. O pessoal costuma dizer assim: Ei, o jiu-jitsu te machucou. Eu disse: Não, o jiu-jitsu não me machucou. O jiu-jitsu é arte suave. O jiu-jitsu é uma arte plena de você educar o seu corpo, de você educar a sua mente. Eu me machuquei dentro do jiu-jitsu. A minha falta de informação. Porque eu venho de uma época no jiu-jitsu da ideia do pit boy, né? Da galera que queria sair na mão mesmo, e é porrada e não sei o quê. Depois eu achei interessante porque eu nunca fui de violência, né? E aí eu fui buscando dentro do jiu-jitsu uma outra forma, e eu consegui fazer um trabalho interessante de formação, né? No jiu-jitsu. Claro, com a ajuda de grandes mestres que eu tive, o professor Tevano, um grande mestre, aliás, uma figura que você vai aprender muito essa questão da educação física com ele, né? E tem uma história no judô, né? Representou o Brasil, representa, forma crianças, assim, uma das formações que eu acho mais interessantes, sabe? E o professor Cavaca, né? Rodrigo Cavaca, lá de Santos. Esses caras me passaram muitos valores, e eu consegui repassar muitos valores para as pessoas que se formaram comigo. Se eu não me engano, eu cheguei a formar 14 faixa preta, né? E foi uma época de aprendizado dos valores do esporte, porque o esporte, como educação, ele vai trabalhar a questão motora, né, do sujeito, ele vai te dar autoconfiança, ele vai, olha a questão da escola, te fazer conviver com os outros, mesmo lutando, né? Então, a gente pode sair aqui na porrada e terminou. ó- Olha, isso é regra, pô. Terminou, a gente vai se cumprimentar, porque você, quando luta comigo e me desafia, e me impõe desafios físicos, e eu tento te superar, você não está lutando contra, você está lutando comigo. Entendi. E nós dois estamos crescendo nesse embate. E quando termina a luta, a gente se cumprimenta, a racionalidade volta, né? Só para não deixar sem fundamento, porque eu gosto de fundamentar as minhas ideias, Theodor Adorno tem um texto que ele fala sobre a educação após Auschwitz. Auschwitz foi o campo de concentração nazista, onde os judeus foram exterminados, né? Muitos judeus foram exterminados ali. E ele, depois que passou a Segunda Guerra Mundial, ele fez um texto para dizer o seguinte: olha, toda a educação de hoje por diante, ela tem que ser uma educação para evitar que Auschwitz, ou seja, que um ser humano tenha a ideia de exterminar o outro em função de sua diferença, que isso não se repita nunca mais. Então, toda a educação, ela deve ser voltada para isso. E aí, nesse texto, onde ele fala isso, que é uma educação para uma cultura de paz, ele coloca a arte marcial como um dos elementos que podem promover a paz, porque ela regula a nossa violência, e além dela regular a nossa violência, ela vai nos ensinar valores como respeitar o próximo. Ninguém luta sozinho. Mesmo quando você vai numa competição, você tem que vencer o cara, você não pode destruí-lo. Porque se você destrói o seu inimigo, né, que na verdade é adversário, e se a gente for pensar nessa palavra adversário, a gente descobre que é bem diferente do sentido que a gente, né, dá. Se eu se eu vou destruir o meu oponente, eu vou lutar com quem?
Quem é que vai me fazer? Eu vi vários casos, agora no UFC, Poatan, com o Adesanya, e os caras se respeitam. E um disse assim, ó, eu voltei a lutar porque eu precisava ganhar de você, eu estava no alcoolismo, eu estava entregue ao alcoolismo. Só que, precisando ganhar de você, eu voltei, você me motivou. Ou seja, é o teu adversário, é o teu oponente que te melhora. Olha os valores do esporte, né? São esses. Então, a educação física ela tem fundamental importância. Novamente, o sistema educacional, ele diminui essa importância, sabe? Ele acaba supervalorizando as teorias, as ciências teóricas, vamos dizer assim, só que a educação física é uma ciência teórica também, né? Supervalorizando essa cognição e dando à educação física um papel que não é o dela, que é o de fazer o moleque extravasar ali porque passou o dia todinho sentado numa cadeira e jogar bola, né? Então, penso que é uma área que deveria ser que deveria ser melhor pensada esse currículo para integrar a educação física e fazer uma educação. Eu gosto muito do Nietzsche, né? No Zaratustra, que ele tem um capítulo lá que ele fala: o teu corpo é a tua razão. Olha a inversão. Porque até então, o que foi que o mundo ocidental nos ensinou? Que a razão, ela é mental, ela é espiritual. Nietzsche diz o contrário, ele diz, olha, o teu corpo é a tua razão. E seja qual corpo for, né? Ele não está dizendo o formato desse corpo, é a tua razão. Então, a educação ela é feita através do corpo também. Então, essa é a grande importância. Eu vejo nos Estados Unidos a educação física, né, nas escolas, por exemplo. A gente não tem dúvidas quando a gente vê uma Olimpíada ou quando vê uma competição muito nacional, mundial. A gente vê o número de medalhas muito bons para esses Sim. países. Porque eles já têm a educação física ali, o Tua treinamento de cultura, né? força, natação, um conjunto de exercícios ali que eles fazem. E no Brasil, infelizmente, a gente vê muito, vai jogar bola, vai jogar vôlei, Sim, sim. fazer só uma coisa bem resumida ali, uma diversão, né? Mas nenhuma atividade tão voltada. Não é um treinamento olímpico, Isso. né? E aí o que acontece? Agora, para você se formar professor de educação física para dar aula de musculação, sai um curso de 1 ano e meio. No começo eu fiquei chateado porque assim, caramba, eu fiz 4 anos de faculdade para dar aula de musculação. Mas logo em seguida, parando e analisando, não sei se você vai concordar comigo, eu pensei, nos Estados Unidos você não precisa fazer faculdade de educação física porque você já vive isso também no colégio. Sim. E aí para você se tornar personal trainer, tanto em Portugal quanto nos Estados Unidos, você precisa fazer um curso de 3 meses ou 6 meses. Fica nesse meio termo. E aí surgiu esse curso aqui no Brasil agora, já foi aprovado já na Câmara. E aí agora você faz um curso de 1 ano e 6 meses e você se torna uma pessoa capaz ali de ir para a academia e pegar um aluno e dar aula de musculação. Sim. Eu, logo como eu disse, não concordei de início, mas agora eu acabei aqui analisando, eu disse, cara, eu só não estou concordando porque eu fiz a faculdade. Porque de repente, para mim, que já sou um cara que gostava muito e já estudava muito, seria uma coisa que me traria um benefício. Onde é que eu quero chegar na história? A questão da finança, né? A gente tinha que ter uma matéria isolada nas escolas para tratar a questão financeira. Tu tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim, sim. Primeiro eu vou falar sobre o que eu acho de um curso de educação física de 1 ano e meio, né? É só voltado para musculação, não é para Sim, não é uma natação. amplitude da. Não, é só Beleza. na academia. Penso que deve ser um curso técnico, Isso. né? É um curso técnico. Tranquilo, para você ter uma qualificação profissional para trabalhar. Eu acho que é da urgência. Ao mesmo tempo, eu não gosto do aligeiramento da formação. Não gosto das aligeiradas, né? É como eu disse, 4 anos de graduação, 1 ano de especialização, 2 anos de mestrado, mais 4 de doutorado. Então, eu fiz essa formação, né? Isso dá uma... Surgisse um curso de 1 ano e meio. Fazer com que a pessoa que só fez o curso, isso não vai querer dizer que ela não tem qualificação profissional, ela tem. Mas eu penso que essa pessoa que fez esse curso para fazer
para ser um técnico, eu penso que é curso técnico, até porque um curso técnico, ele é 3 anos. Por exemplo, no Instituto Federal é 3 anos o curso técnico, né? É, só que, será que é suficiente? Se for, se você sai desse curso técnico e consegue exercer sua profissão dando o que é necessário, segurança para o aluno, resultado para o aluno. Se isso é interessante, mas você só vai ficar nesse 1 ano e meio da sua formação, e a sua formação é uma formação só para musculação, quer dizer, até na musculação, que é uma coisa meio mecânica, será que outros conhecimentos não são necessários? Será que psicologia não é necessário? Será que, entende? Aham. Será que antropologia não é necessário? E disseram assim, Sabe? que a ideia do curso é realmente despertar o desejo de fazer educação física os 4 anos, mas que já te traria para o mercado de trabalho, porque assim, tem muitas pessoas que não têm condições, por exemplo. Sim. E aí eu não tenho condições de fazer uma faculdade de educação física. Se eu começo fazendo um curso desse, Arruma um emprego, já consigo fazer a faculdade de eu acho educação física. legal, eu acho legal. Que essa pessoa não fique só nesse 1 ano e meio, porque, Robs, eu vou falar pra tu, eu vejo a minha vida assim, e é claro, falando, e eu também não tô aqui dizendo que eu sou o sucesso do mundo e que todo mundo. Eu tô apenas dizendo que toda a minha vida, desde aquela época que eu comecei a dar aula, e você foi meu estudante, toda a minha vida, desde aquela época, eu nunca parei de estudar, cara. Nem quando eu não estava matriculado na universidade, eu parei de estudar. Eu sempre busquei o conhecimento, sabe? Então, é, eu poderia ter feito a formação que eu fiz agora, ou ter adquirido os conhecimentos que eu tenho agora em 1 ano e meio? Não. Isso é o meu caso. Nunca, nunca, nunca. Não poderia. Isso requer tempo, isso requer estudo, disciplina, sabe? Você tá ali entregue. Eu tô fazendo a tua faculdade, cara, né? Eu tô fazendo psicologia agora porque eu entendi que psicologia é interessante para a sala de aula, né? Eu entendi que a ciência é importante na formação de um ser humano, mas a saúde mental é também um componente altamente importante, fundamental, que as pessoas tenham saúde mental, sabe? E que se conheçam os seus vazios, entendam seus afetos, para poder ser um ser humano com essa formação global que eu te falei. E, ao mesmo tempo, eu poder aplicar isso em sala de aula, esses conhecimentos. Porque você sabe, cada vez mais a gente não recebe ali uma turma de estudantes, não é feita de pessoas que estão ali para estudar a tua disciplina e saírem formadas. São feitos de pessoas com conflitos, né? Com problemas, com afetos mal resolvidos. E aí você sabe, o professor ele vai é, é, manejando esses problemas, lidando com esses problemas em sala de aula. Eu entendi que eu tinha que ter um conhecimento psicológico para poder exercer minha profissão. Não, e hoje está virando realmente primordial, né? Primordial. E as pessoas. E isso não quer dizer que o professor lá é obrigado a ter esses conhecimentos. Isso é uma necessidade minha, né? Eu vi que era necessário ter esse conhecimento para poder adicionar à minha prática docente. É uma necessidade minha. Mas eu acho que quanto mais a pessoa estuda, eu sou assim, viciado em estudar, e penso que quanto mais você estuda, mais você melhora naquilo que você se propõe. Não, com certeza. Eu também estudo todo santo dia, tanto na minha área, da área da educação física, como nas outras coisas. A gente tem que ficar sempre buscando conhecimento, é primordial. Agora sim, a gente conhece Pedro professor, a gente conhece Pedro doutor. Agora eu quero conhecer um pouquinho de Pedro. Vamos lá. Quero saber um pouquinho da sua família, quero saber quem foi suas inspirações para fazer história, por exemplo. Rapaz, é, a minha família sou eu, minha esposa Karina, e por enquanto a gente tem um filhinho, mas esse filhinho tem 4 patas, né? O nome dele não tem nada a ver com política, é Luiz Inácio. Não estão nem falando de política, né? Esse é o meu núcleo familiar. É, e aí eu tenho a família de onde eu vim, né? Que aí eu tenho 3 irmãos.
E minha mãe e o meu pai é falecido, mas daquele núcleo ali é que eu tive a força para me tornar o que eu me tornei. E eu não estou dizendo aqui que eu me tornei algo esplendoroso, é o que eu reconheço que eu sou, né? Vem dos valores que eu tirei dessa família e dos que eu tiro dessa família. É, E aí as outras pessoas que vão compondo a tua formação, né? É interessante. No ensino médio eu não gostava de estudar, né? Embora eu já tinha um norte, eu tinha um caminho. Eu acho que isso me ajudou muito. Eu sou, Hobbes, fruto da cultura, assim, do amor pela cultura. Eu lembro que eu ali, oitavo ano, naquela época não tinha nono ano, você oitava série ia pro primeiro ano, né? Eu entre o oitava série e o primeiro ano, meu tio era professor, é uma das pessoas também que me inspira, ele é professor de física, Mário, e ele tinha, o quarto dele tinha uma biblioteca, tinha uma videoteca, na casa da minha avó era uma locadora de filme, vê, olha o acervo que estava ali ao meu dispor, né? Era uma locadora, aí no quarto dele tinha uma biblioteca e uma discoteca, né? Eu com 14 anos, 15 anos, eu chegava do colégio, que era uma coisa meio enfadonha para mim. Então, vê, a escola, a princípio, não me dava uma formação, né? Ela não era interessante para mim. Tu falou aí na questão da matemática, depois tu me relembra que eu quero comentar, de educação financeira, né? Mas quando eu chegava lá, na minha casa eu não tinha muito recurso, eu ia lá para casa da minha avó, então eu tinha esse mundo, né? Eu passava as tardes assistindo filmes de Segunda Guerra Mundial. Vê, eu fui ser professor de história, pô, né? Eu lembro que eu assisti um filme chamado A Lista de Schindler. Não sei se você conhece, não sei se tu conhece, Eu assisti. né? E eu assisti aquele filme e eu fiquei assim, cara, como é que pode o ser humano fazer isso com outro ser humano, né? Foi um primeiro choque que eu tive assim com a arte me chocando. E eu disse, um dia eu vou visitar Auschwitz. E eu visitei um dia, né? Vê, a arte e você te fazer sonhar com algo que depois vai se realizar. Mas o- até hoje, o que é muito forte na minha memória foi um dia que eu disse, hoje eu não vou assistir filme, hoje eu vou ouvir música. E aí eu puxo um disco, era LP, né? Eu puxo um dos discos que tinha lá, puxo ele assim, aí tem um cara na capa, a capa era uma coletânea, não era um dos discos, né? Mas um cara com Rastafari, pra mim era diferente aquilo ali, né? Cabelo invocado aqui, não sei o quê. Vou botar esse disco pra ouvir. Eu coloco, e aí era uma música chamada Faltando um Pedaço. O cara era Djavan, né? Eu lembro bicho, de botar a música sem ficar ouvindo, sem entender bem o que ele tava cantando, né? Era uma música que dizia assim, o amor é um grande laço, um passo para uma armadilha, um lobo correndo em círculo para alimentar a matilha. Comparo sua chegada com a fuga de uma ilha, tanto engorda quanto mata, feito desgosto de filha. Aí eu, oxe, o amor é a fuga de uma ilha, sabe? E aquele verso ficou, eu saí naquele dia ali pensando o que quer dizer isso, né? O amor é a fuga de uma ilha. Bicho, muito tempo depois eu fui descobrir, né? Que o que ele queria dizer é que o amor, quando ele chega na vida da gente, ele traz uma felicidade tão imensa que se compara à felicidade de alguém que estava preso numa ilha e conseguiu fugir. Vê, né? E foi isso, esse verso, essas músicas, e depois eu comecei a ouvir Djavan e Caetano e a cultura brasileira, sabe? A música brasileira, a literatura. Então eu pegar uma música e ler a música, ouvir a música, ler, e essa palavra aqui, peraí, vou no dicionário, sabe? Aquilo ali estava se construindo um professor e eu não sabia, né? Então eu sou fruto dessa interação cultural. Depois eu descobri as bandas, tipo, descobri Pink Floyd e ficar ouvindo, porque
primeiro eu via no rádio, né? Eu não sei se não é da tua época, não. Antigamente, nas Sete Colinas, tinha um programa meio-dia chamado Repeteco. Aí você ouvia, isso é das antigas, como diz o meu colega. Você ouvia a música e depois essa música ia repetir. Aí todo mundo gravava. Eita, vai repetir, peraí, que agora que eu gravava, né? Na fita. E aí eu vi Pink Floyd, que som é esse? Aí depois eu descobri que tinha um disco desse lá, eu colocar e ficar ouvindo e ficar ensandecido com aquele som, mas não entender nada do que os caras cantavam. E depois pegar um dicionário, existia lá na casa do meu tio, tinha um dicionário verde, eu lembro como hoje, desse tamanho assim, um monstro de inglês. Aí eu pegava o encarte do disco e eu pegava o dicionário e ia tentando traduzir. Não ficava com sentido, porque as regras eu não conhecia, né? Uhum. Mas depois muito tempo depois eu tava explicando a música do Pearl Jam em inglês lá em Viena, e isso era fruto da curiosidade que eu tive sobre a música do Pink Floyd. Caramba. É isso que faz a formação de um ser, pô, né? É esse interesse, é você se interessar por algo, né? É você gostar, tem a ver com afeto. Formação educacional é ciência, mas sem afeto, sem você gostar do que você sabe. E eu fui gostando do mundo, eu fui gostando da cultura, eu fui gostando das músicas. Depois me veio a literatura, sabe? Hoje eu tenho a graça de poder sentar no sofá e abrir um livro e me divertir, ou chorar, ou viajar lendo, sabe? Hoje eu tenho a graça de ler livros que os meus colegas escrevem, né? Aqui Garanhuns é um celeiro, cara, de escritores assim premiados nacionalmente. A nossa cidade é que não valoriza, mas os caras têm o Mário Rodrigues, que é prêmio Sesc de literatura nacional, cara. O cara é lido por Antônio Fagundes. O livro do cara se tornou peça de teatro no Rio de Janeiro. Garanhuns não sabe disso. A gente tem um Helder Eric, prêmios e mais prêmios de poesia. O cara tá aí. É um cidadão de Garanhuns e cadê? Cadê a valorização dos caras? Embora eles não precisam, tá? Da valorização provinciana. Eles já têm a valorização deles, mas não é pena, bem a verdade. Eu acho que eu tenho pena da cidade, que não entende os valores. Sabe? Artistas, uma Bela Carrum, sabe? São pessoas que estão despontando. Eu poderia. O ruim de citar é que você comete o pecado da omissão, né? Mas um Adalberto, é tanta gente, pô, é tanta gente. Um Eusé, tanta gente com valores e gente que se descobriu, gente que entendeu o que gosta e faz com excelência. Eu acho que é isso que forma, sabe, o caráter de um homem. Eu vi que no encartezinho que tu fez, tu usou uma frase, né? Que eu coloco lá no meu Instagram, que é de um professor meu. E é isso, a gente tem que buscar o que forma o caráter da gente, o que forma o afeto da gente. O meu caminho foi pela cultura, até hoje eu tenho esse caminho, né? A opção que eu tinha de universidade é aqui em Garanhuns. Por isso que eu te disse. E as pessoas se formam de acordo com as condições materiais que ela tem. O que eu tinha ao meu alcance e que estava mais próximo da cultura era um curso de história. E eu fui fazer, creio, avalio a minha vida hoje, já estou com 45 anos, 20 e tantos de sala de aula, e avalio que deu a melhor coisa do mundo, é você se descobrir. Eu sinto muita falta dessa questão cultural aqui em Garanhuns, realmente. A gente mal vê no Instagram, ou mal se vê falar sobre isso aqui. É como se fosse um tabu ainda. Tá lá guardado, você tem que realmente ir lá procurar, senão você Sim. não vai chegar até você de outra forma. Acho que isso tem que melhorar. Eu tive desculpa te interromper, eu tive uma esperança de que o Festival de Inverno ele fosse e promoveu. Eu acho que muita gente, eu também sou fruto do Festival de Inverno, o Festival de Inverno como escola, sabe? O Festival de Inverno como uma festa que não é apenas uma festa, é uma festa que promove formação de pessoas. Eu me formei, o Festival de Inverno também me ajudou a ser o que eu sou, né? Ele me mostrou os grandes artistas, ele me proporcionou teatro,
ele me proporcionou ver pessoas falando sobre literatura e de repente eu me interessar por um livro, né? O Festival de Inverno, o cinema, é uma abertura muito grande, né? Eu acho que falta ainda, e a gente já está caminhando para a 33ª, quinta edição, as pessoas compreenderem que o Festival de Inverno ela é uma grande universidade a céu aberto, né? E que ela deve servir também, ela deve servir para diversão, porque é como a gente está conversando hoje aqui. Não acredito numa educação triste, né? Ela deve ser a festa para o divertimento, mas o Festival de Inverno deve ser a festa para a formação também. Eu vi muita gente se formar, crescer como pessoa, absorvendo as coisas do Festival de Inverno. É a obra de arte, é a literatura, é a música, sabe? É a música clássica na catedral, é a música instrumental, formação de público, é o teatro. Isso vai formando as pessoas. Mas só que as pessoas não são obrigadas a todas elas, cada um tem um caminho e ela vai construindo. O que eu acho interessante é dar a oportunidade das pessoas poderem, né, olhar e escolher se querem ou não aquilo. Eu penso que o Festival do Inverno tem esse caráter, só que deveria ser reforçado, Impulsionar mais. impulsionar. Sobretudo na valorização de quem é de Garanhuns. Eu não entendo o artista de Garanhuns que se apresenta, às vezes a praça está vazia, porque o horário, as pessoas estão chegando. Eu não entendo que sei lá, na Praça da Palavra, o artista de Garanhuns não tem, o escritor de Garanhuns não tem um espaço, sabe? Eu acho que falta ainda pensar um pouco melhor sobre essas questões. Dar um pouquinho de atenção mais a isso. Isso, Não só mais a praça ali. isso. Dá atenção a Tem que ser a festa, mas tem que ser É. um conteúdo. Garanhuns, Pernambuco. Eu penso que Pernambuco é um mundo inteiro para ser descoberto ainda, né? E Garanhuns é outro mundo imenso para ser descoberto. Então vamos voltar lá naquele assunto da educação financeira na escola. Vamos voltar. Acredito, é, acredito que a matemática ela já daria conta. Ela poderia dar conta disso. Se você fizer a pergunta para mim assim, Pedro, você acha que a educação financeira é importante? Eu vou dizer sim. Educação financeira é importante na escola. Só que quando a gente abre o currículo para inserir, como é inserido, por exemplo, nesse projeto que eu não concordo com ele, que é o do novo ensino médio, itinerários formativos, que muitas vezes os professores não têm nem a formação para passar esses itinerários, né? Então, é meio que empreendedorismo, né? Rapaz, eu já vi nomes de itinerários formativos que eu digo, para que serve isso, né? Mas uma educação matemática bem feita, cara, você não ensina juros compostos, juros simples. O que é que está faltando? Se a matemática, e aqui eu não estou falando com a autoridade de um professor de matemática, peço aí licença aos colegas, né, professores e professoras de matemática, para refletir um pouco sobre isso. Mas se a matemática, se você ensina juro na sala de aula, por que esse juro ele não está sendo direcionado? E não é culpa do docente, é culpa do currículo, que não é estruturado para trazer a realidade para dentro da matemática. E aí a matemática fica muito abstrata, com problemas que o aluno não consegue. Eu estou falando isso por experiência própria. Por que eu não gosto de matemática? Né? Porque eu nunca consegui enxergar, e eu tive bons professores, tá? Mas eu nunca consegui fazer a ligação da matemática que eu aprendi ali, da equação de segundo grau, com o mundo real. Então, a educação financeira seria esse componente de ligação da matemática abstrata com o mundo real dentro da própria matemática. Não precisa abrir uma disciplina para isso. É a formação do professor ser voltada para ele ter a capacidade de trazer a educação financeira dentro de sua aula. Entende? Porque você alarga o currículo, enche o currículo de disciplinas as mais variadas e aquelas disciplinas básicas que elas têm que ser ensinadas porque é necessário transmitir o conhecimento cultural da humanidade das pessoas mais velhas para as pessoas mais novas, se perde, né? Então, a educação financeira ela tem que estar inserida na aula de matemática. É, 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 é fazer com que a matemática dialogue com a vida. Pedro, conta pra gente aí quais são os planos futuros. Rapaz,
É uma pergunta difícil, porque assim, Robson, até agora tudo que eu projetei, falando em termos de profissão, né, eu consegui, né? Então eu tive uma formação inicial na universidade, depois eu fui sendo professor, mas eu tive toda uma vida vivida no tatame, no jiu-jitsu, que me ensinou muito, que trouxe muitas amizades importantes para minha vida. E depois eu disse, rapaz, eu vou voltar a estudar. Agora eu quero investir novamente naquele projeto de ser professor. Mas eu vinha sendo professor, né? E o que eu aprendia de ser professor no tatame, eu aplicava na escola, e o que eu aprendia na escola, eu aplicava no tatame. Mas aí o mestrado e o doutorado, eles representaram um avanço absurdo na minha vida, na minha formação. Me ampliaram a minha leitura do mundo, me fizeram enxergar o mundo com outros olhos. E agora eu estou fazendo faculdade, né? Porque eu pretendo, no futuro, talvez na aposentadoria, não sei. Às vezes eu não fico querendo fazer conta de quantos anos falta para eu me aposentar, mas também não sou uma coisinha nova, né? Já estou com meus 45, com carinha de 46. E não sei, talvez o meu maior plano para o futuro seja continuar trabalhando na formação, né? E dialogando pela formação das pessoas. E sabendo que enquanto eu formo, eu me formo. E que não há ensino sem aprendizado. Então, o meu grande plano para o futuro é continuar aprendendo a viver. Entendi. Então agora eu vou fazer o seguinte. Vou pedir para você olhar para essa câmera aqui e mandar uma mensagem para as famílias. Qual delas, qual delas? Essa preta. Essa aqui. Pá. Mandar uma mensagem para as famílias, para elas incentivarem seus filhos a estudar, que elas deem apoio a seus filhos também, serem inspirações. É, é, eu trabalhei 6 anos num colégio franciscano e eu absorvi muito da filosofia de São Francisco de Assis. Na entrada do colégio, o Colégio Nossa Senhora de Bom Conselho, existe uma frase que diz: o melhor tipo de educação é o exemplo. Então, que cada um, porque a gente tem a noção de que quando a gente vira adulto, a gente se formou. A formação nunca para, a gente está em constante formação. E o que eu digo é, primeiro, entender que você, adulto, você não é um ser completo, você continua em formação. Entenda essa formação e se forme junto com os seus filhos, junto com as pessoas que estão ali dependentes de você. É transmitir essa ideia de inacabamento, de que você precisa continuar se formando e dizer, informar ao outro que ele precisa se formar também. E a busca do conhecimento é eterna, ela nunca para. Caramba. E é isso aí, galera. Foi topado. Gostaria de agradecer você mais uma vez, por sua presença. Essa não vai ser a última, né? Sim, nos veremos por aqui novamente quando tiver um projeto novo, um livro, qualquer coisa, traga. E assim, eu quero deixar esse espaço em aberto também para o pessoal que quiser vir aqui, trazer seu livro para a gente expor, para a gente conversar um pouquinho sobre a leitura. Então venham, vai ser bacana para mim também. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar desse conteúdo. Tem muitos leitores em Garanhuns, né? Sim, sim. Acredito nisso. Então, galera, muito obrigado. Se inscreve no canal, deixa no seu comentário. Se você gostou, vai lá, coloca um gostei. E a gente vai estar soltando aí alguns cortes no decorrer da semana no Instagram. E vem muito conteúdo bom para vocês ainda no decorrer dessas próximas semanas. Muito obrigado e tamo junto.